paz, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor, amém? Pode sentar, dando glória a Deus. Quando recebi o convite, fiquei muito honrado e dignificado pelo convite do nosso presidente e prontamente eu aceitei. Mas eu fui para o joelho orar e falar: Senhor, o que o Senhor quer que fala para os líderes do nosso ministério? Aleluia. E o Senhor falou assim para mim: fala para eles sobre o meu reino. Glória a Deus. Ei, ele está mandando dizer que o reino dele não é do jeito que nós tocamos. Aleluia. Eu quero aqui cumprimentar meu amigo, irmão Dolideu. Sem palavra, imensurável. Se o culto acabasse aqui, já estava feliz só de ter visto o senhor, pastor. Teve muita entrevista nossa gravada e guardada comigo, em vários programas no qual o senhor tocou, e me deu a oportunidade e a honra das entrevistas. Mas eu quero retomar aqui que eu estou falando para líder, então, que não saia bicudo comigo e nem zangado, porque eu vou bater. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou bater porque nós precisamos levar cajado do Senhor para entender. A primeira pergunta que Deus faz para vocês, líderes, eu estou incluindo: por que nós construímos um muro em vez de ponte? Aleluia. Ah, como assim, apóstolo? Você não tem coragem de falar com um pastor do seu bairro? Esperando, não, ele tem de vir falar comigo. Não, você tem de vir falar com ele. Eu me recordo quando cheguei com um pastor no Pedregal. Eu fiz uma pesquisa presta atenção, líder, entre Pedregal, Renascer, Lebrão, e uns 5 bairros que tem ali por perto, dá em torno de 25 ministérios. Eu estou lá há 13 anos fazendo a obra. Um pastor sentou para tomar um café comigo. Um pastor sentou para conversar comigo. Um pastor, por que essa mitidez? Aleluia, Deus. Por que essa arrogância? Deus quer falar com a igreja hoje. E quando ele sentou para falar comigo, ele olhou para mim e falou assim: está preparado? Falei: para quê? Para apanhar. Olha, ele está brincando, mas você me convida para um café da manhã. Você vai apanhar. Nós, crentes em Cristo Jesus aqui no bairro, somos os mais desunidos do mundo. O senhor está brincando? Não, estou falando. E você vai ver o quanto é doído ser pastor aqui no Pedregal. Foi a boa-vinda minha a isso. Por que no seu bairro, quando abre uma igreja, você não vai fazer uma visita para o pastor novo? Por que você não dá boas-vindas? Estou falando para líder. Eu não entrei na palavra ainda, só estou fazendo uma pequena introdução. E para não ficar só nas minhas palavras, o Senhor me deu lá em Lucas 17, que diz 17:20, que diz assim: e interrogados pelos fariseus sobre quando a vida devia o reino de Deus, responderam dizendo: o reino de Deus não vem com aparência exterior. E por que nós, líderes, estamos vivendo de aparência? Porque nós, líderes, em vez de construir ponte, nós estamos construindo muro. Porque nós, líderes, em vez de dar amor, carinho, compaixão, nós queremos controlar nossas ovelhas com opressão, com punição.
Repete para mim, na Bíblia, quem que Jesus puniu? Quem que Jesus repreendeu? Eu quero fazer uma pergunta para vocês, líderes, que eu estou pregando para líderes. Aleluia. Dos 12 que foi escolhido entre os 70, qual deles foi batizado? Só Jesus. Não. Dos 12. Eu estou perguntando qual dos 12 foi batizado? Nenhum! Nenhum! E eles cearam e eles batizavam. E aí, líder? E aí, líder? Eles não foram batizados e ceavam e ceou com o Senhor e batizavam no Espírito Santo. E aí, líder? Aleluia! Porque quando tem um parente, um conhecido da irmãzinha lá no hospital morrendo, você vai lá e num copo de água derrama na cabeça como se fosse padre e batiza aquele enfermo. Fica tranquilo, ele vai para o céu, vai para o quinto dos infernos. Aleluia. Eita Jesus, aleluia! Ele teve a oportunidade a vida inteira de ir em um culto. Aí nós líderes vamos lá com a maior demagogia do mundo. Eita Deus! Aleluia! O senhor não sabe, meu pastor Dorileu. Nós temos, pelo menos tinha, um ponto de culto lá no 1º batalhão. E na época estava sem pastor, sem nada. E eu fui um dia, a pastora Genilda, para continuar com o culto. Escuta, igreja. E ela chegou para mim, nós tínhamos ali ungir a pastora. Eu não tenho ninguém para trabalhar comigo aqui na obra. Eu falei, mas a senhora não escolheu ninguém? Ela falou assim, eu escolhi um cabo, um soldado, um sargento, mas nenhum quer assumir a obra. Eu falei, por quê? Porque nenhum foi batizado. Um bebe, outro fuma, outro prostitui. Não tem problema, é hoje. Ela falou, mas hoje como? Você vai ver o que Deus vai fazer. Ei, líder, cadê a sua iniciativa? Glória a Deus. Ungi ela, pastora. Na hora que acabou a unção, chamei um soldado e falei, o que tem aqui no batalhão que dá para socar alguém dentro? Tem uma lata de lixo grande. Traz ela, lava ela, enche de água. O soldado chegou meio caindo e botou no altar. Chamei os 3. Tira o cinturão de guarnição. Vou batizar vocês e vou ungir vocês na obra. No momento que eles foram batizados na lata do lixo, estão firmes até hoje na presença do Senhor. Quem fumava não fuma mais. Quem prostituía não prostitui mais. Quem não queria hoje é servo do Deus Altíssimo. Aleluia. Glória a Deus! Louvado seja Deus. Glória a Deus. O reino do Senhor não é físico, é espiritual. E por que você, líder, não tem amor? Graças a Deus! Por que você, líder, não tem? Eu não tenho! Não tenho! Eu vou dizer o que eu fiz no meu ministério lá no Pedregal. Chegou mais irmã para mim e falou assim, nós temos uma irmã que está prostituindo, que nós ficamos sabendo, as famosas crentes linguarudas. O que eu fiz? Na hora do culto, peguei as 7 que mais acusavam. Senta aqui. Eu nem sabia o que ia acontecer. Peguei aquela irmãzinha que prostituía, põe uma cadeira na frente. Ela sentou. Peguei a outra irmãzinha que mais metia o pau nela. A senhora vai fazer a acusação, a senhora vai fazer a defesa, nós vamos julgar ela. Preste atenção, crente. Fiz um mini teatro, pastor, de julgamento. Aí as irmãs cresceram, sapateavam. Aí chegou a hora de votação. 15 minutos fiz o júri. Aí que está o mistério, líderes. Na hora de votação, vamos votar secreto. Falei, perfeitamente. No secreto, 7-0. A irmãzinha ia ficar
20 anos no banco. Modo de dizer. Só que peguei a votação secreta. Falei, esqueci. O Senhor Jesus quer nominal. Aberta a votação. Eu na igreja num culto como esse. As 7 que votou condenando, as 7 votou absolvendo. E aí, crente? Por que nós, ovelhas do Senhor, só fazemos as coisas nas escondidas e achamos que papai do céu não está vendo? Pare de julgar o próximo. Glória a Deus. Pastor Dorileu sabe, no começo da minha vida espiritual, o que tinha de dedo apontado. Mas é crente, ele matou. Ele matou. Ei, eu estou falando para ele. Qual que é pior? Eu matar em combate? Ou vocês que matam a fé? Ou você acha que naquele grande dia o Senhor não vai falar? É a Mariazinha que você matou. E o Pedrinho que você matou. Quando em vez de matar, você tinha de dar amor. Em vez de amaldiçoar, tinha de botar no colo, trazer. Tinha um membro do meu ministério. A apóstola Cristina conhece demais, né? A pastora da noite. Chegou um dia no culto de domingo. Ele era presbítero. Eu vi na hora que ele chegou assim. Já vi que ele estava tonto, só um olhar. Sentou. Glória a Deus. Oportunidade, meu presbítero. Presta atenção, estou falando com a líder. Aí, com você, leva o microfone para ele. Ele veio na frente. Para de chorar, homem, fala. Deus está te dando uma oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade. Acontece com o apóstolo que foi meu aniversário hoje, nós vamos cantar parabéns para o Senhor. E eu fui tomar uma taça de vinho, tomei 5 litros. Glória a Deus. A igreja lotada. Eu quero pedir a carta, que é sobre a carta que eu quero falar para a líder. Aleluia, Jesus. Eu quero pedir a carta. Eu abracei ele. Aquele que te chamou já te perdoa. Aleluia. Aleluia. Esse ministério te ama. Aleluia, Deus. Depois nós vamos conversar no particular, eu e você. Aquele presbítero que pediu para sair, pastor. Hoje é bispo do meu ministério. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Se você pode regenerar. Glória a Deus. Amém. Estou falando para líder sobre carta. Ei, a carta é eu e você. Que frescura é essa? Desculpa. Eu falei que eu ia abrir a caixa de ferro. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Estou falando de reino. Ai, pastor, eu vim pregar aqui, mas trouxe a carta, eu mando ele. Mas, moço, desce e voltar. A carta é você. Como se você vai chegar no ministério A, falar que você é pastor, se não é, que quem confirma é ele. Qual que é a sua intimidade, líder, com Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Qual que é a sua intimidade? Aí vem falar de carta. Formalidade, que nós entramos em dogmas e doutrina, e que vem reventar. É porque sem a carta. Se você for pregar no outro estado, tudo bem, eu estou falando de carta. Quando um crente sai de uma igreja, outra coisa que eu quero passar para vocês. Pode me criticar. Eu sou irreverente na presença do Senhor. Porque eu sei aonde Ele me tirou e coragem eu tenho. Aleluia, Jesus. Coragem eu tenho. E estou falando para a líder. Eu ainda falei para o meu presidente, meu apóstolo, eu não quero ir. Não, mas é você. Eu falei, então vamos tomar. Unção poderosa do Senhor. Glória a Deus. Eu tenho certeza. Aleluia, Pai. Papai. Onde que eu estava falando mesmo? O que eu estava falando que eu até perdi? O irmão que estava presbítero. Não, o dia já passou. Da carta. Como que eu chego no ministério? O irmão chega no meu ministério.
Eu vou ligar pro pastor dele, estou falando para ele, para perguntar por que ele saiu. Babaquice, dá pro joelho. Ou você não tem intimidade para olhar para ele e saber que é um vaso, para olhar para ele e saber que foi humilhado, para olhar para ele e saber que foi massacrado. Aleluia, Jesus. Eu estava um dia no curso com o senhor pastor do Leão. Chegou um irmãozinho, nada contra, mas dava para ver que ele é a breia pura, dos 70 anos. Quando ele entrou pela igreja, o senhor falou: desce, vai lá e dá um abraço nele. Como eu faço sempre. Aleluia, Jesus. Passou uns 15 dias, ele voltou. Deus falou: desce, vai lá, dá um abraço nele e põe ele no altar. Passou mais 15 dias, ele voltou. Deus falou: põe ele no altar e manda ele interceder por você. Passou mais 15 dias, ele voltou. Deus falou: derrama o óleo sobre a cabeça dele e unge ele a presbítero. Passou mais 15 dias, ele falou: eu quero falar, eu quero uma oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Não sei se isso acontece comigo. Ele pode falar, presbítero. Glória a Deus. Eu passei 50 anos na breia. A única coisa que eu queria nos 50 anos é receber um abraço de um pastor meu. Nunca me deram. Em 50 anos eu só queria limpar o altar e lavar e polir. Mandaram eu para o banheiro. Eu fiz com muito orgulho, mas nunca me colocaram. Em 50 anos eu só queria que meu pastor chegasse para mim, que é minha obrigação, e falasse para mim: ore por mim, me banque em oração. Em 50 anos eu só queria ser obreiro. Cheguei aqui nessa igreja, fui abraçado. Cheguei nessa igreja, o Senhor me colocou no altar onde eu queria limpar, o Senhor mandou eu sentar. Cheguei nessa igreja, nesse altar, o Senhor mandou que eu intercedesse para o Senhor a partir daquele dia que cobrisse em oração. Cheguei nessa igreja, eu fui ungido. Ei, líder! Qual o medo que o Senhor tem de formar líder? Eu não entendo liderança. Eu não entendo. Aleluia. Existe líder e chefe. A maioria dos crentes hoje, os líderes não são líderes, são chefes. Tem medo de formar líder. Jesus formou 12, e hoje nós pregamos a palavra por causa dos 12, que foram tão bons quanto ele, porque a palavra diz: vão fazer prodígio e maravilha maior do que eu. Aí Deus manda: levanta fulano. Está na hora. Você está negando a ordem do seu Deus? Não está na hora? Como assim? Abaixa. Eita Deus, aleluia. Glória a Deus. Para ser pastor no meu ministério, tem de ter teologia, hein? Eu tenho 3. Não serviu para nada. Só serviu a geologia, que é joelho no pó, boca no pó e a experiência com o papai. Eu já ungi 2 pastores que é analfabeto de perna de mãe. Ungi. Deus mandou. Unge. Estão fazendo a obra. Estão dando um fruto melhor que muito pastor que tem teologia e não sabe por lufa nenhuma na presença do Senhor. Eu quero pregar para vocês hoje aqui ousadia na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu não queria ser crente. Tinha nojo de crente, mas o Senhor me escolheu cada um de nós. Aleluia. No ventre. E se Ele nos escolheu, nós temos de ter orgulho de servir. Aleluia, Jesus. Vou falar algo aqui com a permissão do meu presidente. Eu estou falando de reino. Aleluia, Jesus. A pastora unge um pastor lá no ministério dela. Aí vem pro meu. Como que é o seu nome? Pedro. Você é o quê? Sou pastor.
Que ministério que era lá da pastora falou. Não, aqui você tem que ir para o banco. Eu vou te observar. E você vai ser rebaixado. Sei lá, é pastor aqui, no máximo diácono. Ei, a palavra de Deus diz: sacode o sapato e teu logo. O que você quer ser rebaixado naquilo que Deus ungiu no ministério? Não. Estou pegando como exemplo. Nós estamos formando um monte de crente frouxo, pastor. Um monte de crente frouxo. E mais frouxo ainda é os líderes. E o senhor me ungiu a missionária. Sim, eu sei. Eu vou aqui. Amém. Igreja, estou pregando para vocês, líder. Para que nós criar muro quando nós podemos fazer a ponte? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma correria, tenho menos fazer. Eu ainda não conheço, meu presidente, todos os membros do nosso ministério, da nossa convenção. Deus pergunta: você é líder, tem orgulho de pertencer a essa convenção? Você é líder, defende o nosso presidente? Ou quando está no meio dos outros pastores, porque eu sou lá, não sei da onde, porque eu sou da convenção. Ei, eu sou da melhor convenção de Mato Grosso, a Cereais do IMIP, e eu tenho um presidente que é tremendo, usado por Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não vou citar nome, meu presidente, eu não vou citar nome, mas eu já participei de umas 4 reuniões que tinha pastores oficiais do nosso ministério, da nossa convenção, que negou que era da nossa convenção, porque outro pastor subiu no degrau e bradou mais alto. Chamando a Cai. Qual é o muro que você tem criado, líder? Do orgulho, do ciúme, do preconceito. Glória a Deus. Aleluia. Eu pergunto para vocês, e está aqui o presidente e o pastor: vocês fazem estatística? Estou pregando para mim. Vocês sabem o que é estatística? No meu ministério, nós temos estatística de quando começamos até hoje. Se você pedir para mim, eu falo quantas pessoas foram batizadas, quantas pessoas foram ungidas, quantas pessoas por mês aceitaram Jesus, quantos ex-prostituta, travesti, traficante que hoje são pastor, que está no Rio de Janeiro, que está nos Estados Unidos e que está fazendo a obra. Cadê a estatística de vocês? Glória a Deus. Cadê? Aleluia. Glória a Deus. Vou contar algo aqui que talvez vocês podem achar o maior absurdo do mundo, porque eu também achei, mas Deus me mandou. Estava outro dia no meu escritório, ligou uma irmã do México, aqui do Brasil, mas estava no México. Eu sem saber de nada, sem saber. Ela ligou para mim: aí, meu apóstolo, queria uma oração. Falei: irmã, põe na câmera aí. Você está onde? Estou na praça, na maior praça do México. Bom, ajoelha que eu vou orar. Eu sem saber de nada. A irmã ajoelhou. Aí o Espírito Santo falou assim: pergunta se ela tem óleo na bolsa. Você tem óleo aí, irmã? Só de cabelo, serve. Glória a Deus. Pela nossa fé. Aleluia. Derramar o óleo de cabelo na sua cabeça. Estou falando para a líder. Quando derramou o óleo, ela foi batizada com o Espírito Santo. Mais de 3.000 quilômetros de distância. Escuta. Oh, glória a Deus. Irmã, recebe a unção de pastor. Caiu no meio da praça. O telefone. Escuta. Ela levantou. Não merecia, merece. Falei: amanhã estou enviando a credencial e o certificado. Presta atenção. Eu fiz o que Deus mandou. Mas nós somos homem. Acabei de fazer, falei: Senhor,
Eu não ungi ninguém por telefone. Que história maluca é essa comigo? Aí o Espírito Santo falou assim: vai no grupo, coloca lá quanto servo meu mais ungido. Eu só encontrei mais de 50 grandes líderes mundial que ungiram por telefone. Aí Deus acalmou meu coração. Escuta. Glória a Deus. Eu mando a credencial. 3 dias depois liga minha pastora. O apóstolo, tem que contar um testemunho. Eu estava há 30 dias no México. Já tinha tentado entrar nos Estados Unidos 3 vezes com coiote. E quase morri. Falei, e aí, irmã? Ela que o senhor me anunciou a pastora, que eu apresentei a credencial nos Estados Unidos. Que eu era pastora do seu ministério, do ministério do Senhor Jesus. Eu estou nos Estados Unidos. E aí, crente, estou falando para líder. Mostra onde que não está. Mostra aonde que acontece chamar e plástico. Ah, mas não está na palavra. E aí? Está na presença dele. Deus quer chamar a sua atenção, a minha. Qual é a sua empatia? Qual é o seu diálogo? Qual é a sua humildade? E qual é a sua lealdade? Eu sei, como o pastor Dorileu sabe, e o apóstolo Edivan sabe, da onde o Senhor me tirou. Se eu tinha coragem lá, como dizia no Nordão, pastor Dorileu, de mamãe ossa, no Senhor Jesus eu não vou ter. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava internado na UTI do Jardim Cuiabá. Escuta, nem sonhava em ser pastor, nem obreiro era, estava todo operado. Uma pedra na vesícula desceu para o canal. E aí eu vou passear no hospital. E nesse passeio, tudo cheio, furado, com cano na mão, segurando, eu entro na UTI. Quando entrei na UTI, pastor, William, me falaram que você é pastor, ainda não. Faz o seguinte, dá uma extrema-unção para minha sogra. Aí eu olhei para ele e falei, Marilson, crente não dá extrema-unção. Quem dá extrema-unção é padre. Crente não dá. Se vira, faz alguma coisa, a velha está embarcando e nós não temos mais tempo para perder com a velha. Aí eu cheguei, humildemente, carregando soro, parei só médico. Vamos orar! E comecei. E o coração dela tinha menos de 0,5%. Câncer generalizado. Eu começo a orar. E a Wilson olhava para mim. Encomenda a alma, acaba com esse trem. Aí o Espírito Santo falou assim: determina a cura. Falei, nem Deus vai te deixar. Determina a cura. O sangue de Jesus tem poder. Estou mandando, em nome de Jesus, receba a cura. Vai levantar. O médico olhou e falou: tá louco. Olhar para o doutor Arilson, tá louco! E vá! Coração da velha. E menos 100 passou para 200. Aquela correria. Eu fui embora pro pai. 2 dias, não tive coragem nem no primeiro. 2 dias depois voltei e não UTI. Chego na cama da velha, cadê a velha? Falei, Jesus, a velha morreu. E o Senhor mandou eu determinar a cura. Aí eu cheguei, enfermeira, vem cá, o que é? Falei, aquela senhorinha, sogra doutora, rapaz, não te conto. O que foi? Veio um pastor louco aqui, que era para dar extrema-unção, e determinou a cura na velha, porque a velha está viva, foi pro quarto, e quem fez a obra foi o Senhor Jeová. Qual é a sua intimidade? Qual é a sua intimidade?
Campanha política não vai já direito. Eu fui convidado para representar isso, para pregar na Assembleia de Deus do Carrapicho. Escute esse testemunho. Aí eu subo no altar. Nós, líder, temos vaidade. Eu subi e falei, Senhor, o Senhor preparou para mim pregar para prefeito, senador, presidente, escambau. É hoje que eu quero que o Senhor me usa. É hoje. E lá na porta vinha entrando aleijado. E o Espírito Santo falou, não é você que vai pregar. Eu não, Senhor, é eu. Menos. É a minha glória que tem de acontecer. É aquele irmãozinho com defeito na perna. E lá vem ele. Aí eu falei assim, igreja, me perdoa. Prefeito, fulano, me perdoa. Irmão, é o senhor que vai pregar. Escuta. E ele veio. Abriu o terno, puxou a gravata, abriu a camisa e contou. 1, 2, 3, 4, 5 balas. Eu falei, Jesus, você chamou aqui para me honrar, vou passar vergonha. Eu pensei que tinha matado, esse homem está vivo. Puxou a calça no joelho estourado. 1, 2, 3, 4, 5. Povo. Político queria correr, vai ter tiroteio. Lembra de mim, coronel? O senhor me deu 5 tiros no peito. Eu caí agonizado, o senhor pisou no meu pescoço e falou: se não morrer, fica aleijado. Aí ele virou para a multidão, como nós estamos aqui. Lembra de mim? Fui o maior destrupador do Parque do Lago. Estrupei várias mocinhas de 11, 12, 13. E quando não tinha mais, fui estrupar minha enteada. E ela escapou de mim e falou: vou chamar o tenente William naquela ocasião. E o inimigo, como o senhor falou aqui hoje várias vezes, soprou no vidro dele e falou assim: mata esse homem que você vai ficar famoso. Só que quando a viatura parou, eu fui sacar, já levei 5 no peito e no joelho. Fui condenado a 30 anos de cadeia, fiquei 1 ano na UTI, não morri. Ele testemunhando, o púlpito da Breia alta, eu estava lá em cima, ele lá embaixo. Tentei suicidar umas 5 vezes e não consegui. Me viciaram mais de 10 vezes. Passei por um monte de princípio. E no belo dia arrumei uma Maria Tereza que acorda artesanal, arrumei e foi suicidar. Tinha 2 missionárias pregando na serra. Quando eu ia pular para morrer, escutei. Lembra daquele tenente matador? É crente, é pastor. Ele, epa! Tirou a porta, foi no boi, que é o banheiro, só com os 2 pés, botou o joelho e fez orações de Chaves. Senhor, ele matava, eu estrupava. O peso do pecado é o mesmo. E o Senhor perdoou ele, vai me perdoar. Se o Senhor mudou a vida dele, olha o desafio dele. Se o Senhor mudou a vida desse homem, para crente e pastor, o Senhor vai me tirar daqui com 30 dias. Ele só tinha cumprido 6, 7 anos. Ele tinha no mínimo mais uns 12 para cumprir. Impossível. E a última oração, eu quero estar no mesmo púlpito, porque eu vou pedir perdão para ele. Ele ajoelha, eu lá em cima e ele pede perdão. Quem deu 10 tiros nele. Glória a Deus. Aí eu só derramo a óleo. O nome dele é Juvenal. E Juvenal, tá vendo essa mão? Foi ela que te deu 5 no peito e 5 não. Se você crer, eu vou descer daqui do altar. Vou colocar a mão na rótula do seu joelho. E o Deus que eu sirvo, que você serve, vai fazer um milagre. E Deus fez um milagre instantâneo na vida do Juvenal. Sabe
Sabe o que falta para nós, líder? Coragem de ouvir o que ele fala e determinar. Tem algum capelão aqui? Pastor, capelão? Meu ministério tem um monte. A maioria é. O que acontece com vocês, capelães? Vai no hospital, mas não vai no microté. Não vi um capelão até primeiro que o crente vai, que medo de morto não faz mais nada. Mas Deus quer exercitar você, capelão. Determina, levanta e anda. Vai ser 1000 vezes na 1000ª. Vai ter que levantar pelo poder de Deus. Não agacha, né? Glória a Deus. Aleluia. Vou entrar no outro tema. Como que está a sua igreja? Glória a Deus. Como que está a sua igreja? Olha o que isso quer dizer, apóstolo. Aí, vocês sabiam? Se nós não declarar isso, igreja que tem CNPJ. E nós temos muita igreja, que eu tenho certeza que não é o caso na nossa convenção, que o senhor arrumou até o contador, mas já fui pregar num monte da igreja que nem CNPJ tem. Se você não declarar 0 no imposto de renda, no ano seguinte você paga 500, R$1.000 de multa. Você sabia que, eu não vou citar o nome, porque está gravando, as rádios evangélicas só tem uma regularizada, é do Grande Tempo. O resto tudo é engodo. Eu conheço um pastor que tem 4 condenações, porque a rádio clandestina. E aí, crente, estou falando para líder. E você ia lá, pagava para fazer o programa na rádio dele e achava que estava abençoado. Você estava sendo amaldiçoado, porque está tudo errado. Que é ligado na terra. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu estou falando hoje para você, e quando chegar em casa, reflito, eu estou falando de reino. Por que o macumbeiro é unido? Por que o espírito é unido? Por que o maçom é unido? Por que nós somos desunidos? Nós servimos um general que nunca perdeu batalha. Aleluia. Mas nós somos o único exército que mata soldado nosso. Todo dia, no meu, no seu, nos nossos ministérios. Todo dia nós matamos um. Na expressão da palavra. Eu estava passando um dia na feira lá do Imperial. Não vou falar o nome, mas vocês vão saber quem que é. Eu estou passando e escutava: assassino! E crente me chamando: assassino! Aí a pessoa que estava comigo falou: não olha, mas é para você. Eu falei: não, vou lá. Cheguei lá, tinha 5 pastores. Mas senhor, boa noite. Eu achei outro jeito. Amém. Fui embora. Escuta. E tá cheio que eu vou falar aqui. 10 dias, estou na fila da lotérica, no mesmo bairro. Aí o pastor que me chamou disse: Lô, já emprestou o dízimo? Não, 10% muito pouco. 15%, não. Na minha igreja, empréstimo do dízimo, 15%. Quanto pastor está aí emprestando dinheiro? E não é o caso da nossa convenção. Eu não vi a hora que eu gritei e bradei. Bati no ombro dele. Ei, ladrão! O que é pior? Matar em combate ou roubar a casa do Senhor? Você está amaldiçoado pelo inferno, seu fulano abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Vou dar um outro exemplo. Me mostra, nos últimos 20 anos, não vou falar nem de Brasília, nos últimos 20 anos, qual evangélico que honrou na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa? Qual? Me mostra um vereador crente, um deputado, não estou citando o nome, que nos honrou. Aí enfia em você um título, emoção de aplauso. Aí vai pastor, a pastora, o apóstolo, tudo saliente para bater foto. Ei,
Quem tem de reconhecer o que você faz é o Papai do Céu. Quem tem de ter intimidade com você é o Papai do Céu. Ninguém faz nada por nós. E nós estamos chegando numa reta final agora de campanha. E o senhor mais que ninguém, presidente. O senhor sabe que nós temos 2 amigos. Com certeza vai contribuir para a obra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ei, irmão, precisamos refletir sobre o nosso ministério pastoral. Graças a Deus. Já vou finalizar, presidente. No meu ministério, prostituta senta no altar. Glória a Deus. Aí minha apóstola é a pastora. Viciado, eu ponho para sentar. Drogado, ponho para sentar. Eu já botei bêbado para louvar. Começou a louvar bêbado e parou sangue. Glória de Deus. Aleluia, Jesus. O altar não é santo. Nós temos de parar com uma babaquice. Eu já estava aqui, pode entrar em pecado. Se ele é santo, ele tem poder de transformar. Quando você põe um viciado aqui, você está dando honra e dizendo para ele: ei, eu te amei primeiro, eu te amei do jeito que você está. Venha como você está. Mas nós temos um ministério, tenho certeza que não é nenhum pastor. O pedinte chegou lá na porta, brega, põe para fora. Misericórdia. O cara chegou de meio tonto, põe para fora. E põe para fora. O Deus que nós servimos nunca vomitou ninguém. Por que nós vomitaríamos? Por que nós vomitaríamos? Deus está chamando todos nós líderes. Talvez o senhor, a senhora não gostou. Mas eu quero, naquele grande dia, quando nós encontramos na Nova Jerusalém, e que nós for apresentar, abra a mão. Cadê a Mariazinha, que era prostituta, que você matou ela na fé? Vou finalizar, não vou dar um nome. Cada um. Eu jogo futebol até hoje. E participo do time lá na BB. Escuta, estou falando para gravar aqui. O que eu sou no altar, no meu ministério, eu sou lá fora. E era uma decisão no campeonato. Que meu time tinha eu de apóstolo e no time adversário um pastor de uma grande denominação. Eu cheguei para o meu time e falei assim: ó, se nós formos campeão hoje, tem uma caixa de cerveja para eles, para incentivar. O líder nosso não sabe decidir nada. Aí o outro viu, veio de lá. Que é isso, reverendo? Você vai pagar uma caixa de cerveja para o seu time? Eu não vi a hora. Falei: meu reverendo, o que é mais feio? Eu pagar uma caixa de cerveja para o meu time ou o senhor que transa com a nossa manicure? Nem entrou em campo, foi embora. Não puxa minha boca. E nós fazemos a escondida e acha que ele não está vendo. Aleluia. Estou falando para a líder. Glória a Deus. Diz que nós não fomos marcados com o número da besta. Todo mundo já está embesteado. Isso aqui é o número da besta. Você vai no banheiro, leva a corda, leva. Vou falar o que aconteceu comigo. Eu sou um líder, mas pertenço a 300 grupos. E nesses 300 grupos eu não tenho só grupo evangélico. Vocês vão assustar agora. Não! Eu tenho um monte de grupo de amigos de homem, principalmente na bebê. Homem do mundano é bicho imundo. Aí um dia eu estava ministrando lá na igreja e sentei e mandei outro pastor dirigir. E meu telefone toca. Pastor, eu fui atender, mas antes de atender eu passei o dedo. Quando passei o dedo, umas 2 irmãs que estavam atrás. O que foi, irmã? Tá no som? Eu vi, meu Deus. Eu vi. Foi, viu? Quer ver mais? Não acabou o culto. Meu líder, o
que é aquilo? Aquilo que você viu. Mas assim, falei, ei, eu pertenço a um monte de... Quer ver o carrado? Vai ver quando eu estou falando. Muito cuidado com esse número da besta. Eu fui mandar uma mensagem no grupo, pastor. Mandei no grupo da amigas. Aquelas, cabeluda. Duas pastoras me abraçam. O que foi, mãe? Senhor Deus, Senhor apóstolo, sangue de Jesus tem poder, irmão. Foi meu neto. Esse guri eu pego ele. Tinha sido eu. Sem querer. Sem querer. Para finalizar, eu tinha um sonho, pastor Edivan, eu tinha um sonho de conhecer o finado pastor Sebastião. Presta atenção. Aí a minha filha fez o e-book, terminou todos os níveis. A minha filha fez e-book na Breia. Eu estou falando de reino. Qual o problema? A mim, nenhum. E aí cheguei com um coronel nosso, que você sabe quem que é, que eu vou citar o nome, e falei para ele assim, eu queria que o senhor me levasse para mim conhecer. Quando estava terminando a solenidade, olha o jeito que ele me apresentou para o finado na época, o senhor pastor Sebastião. Ô, meu presidente, tem um homem aí querendo falar com o senhor. O grande líder, para mim um dos mais estadistas desse estado, olhou para ele e falou, fulano, esse não é um homem, esse é o senhor apóstolo William Dias. Virou para mim, sou seu fã de carteirinha quando você era oficial, e agora mais ainda como apóstolo do Senhor. O que eu fiz? Ajoelhei, peguei a mão dele, pus na minha cabeça. Glória a Jesus. Ele olhou para todos os pastores dele, presidente. Para todos. Ele olhou, mas o que o senhor quer? Eu quero a bênção do Senhor. Eu quero a oração do Senhor. Eu quero um terço da unção dobrada do Senhor. E ali ele ministrou sobre a minha vida. Quando eu fui levantar, nem do meu ministério ele era. Quando eu fui levantar, eu beijei a mão dele. Um ato de respeito. Ele olhou para todos os subordinados dele, como se diz, e aí? Vocês nunca fizeram isso. Nunca fizeram isso. Aí eu levantei. Quando eu levantei, dei um beijo santo, igual o senhor fez aqui. Ele tornou a olhar e ele disse assim para mim, fica registrado hoje: tu serás maior do que eu. Tu serás maior do que eu. Irmão, por que eu não posso ajoelhar para o irmão mais simples orar? Para de frescura. Deus usa quem quer, como quer, da maneira que quer, aonde quer. É porque eu só posso, pode botar a mão, porque aquele que cuida de mim não dorme, ele vigia 24 horas. Se você vier orar com má intenção, você vai cair no momento que você botar a mão na minha cabeça. Ou você não tem intimidade? Ou você não tem intimidade? Caia, cheia. Glória a Deus. Estou finalizando. Precisamos rever a questão do reino. Para cá, não aceita que para cá Deus falou de reino. Aleluia. Não vou entrar nem em outro detalhe. Eu quero falar de reino. Deus quer o reino. Deus quer que nós unimos cada vez mais. Aleluia. Que nós façamos as coisas dele com sabedoria, com coragem, com intrepidez. Aleluia. Tenho passado uma crise no meu ministério. Tem dia que dá 10, tem dia que dá 5. E o Senhor prega como se estivesse pregando para a multidão. Deus tem feito maravilhas. Aleluia.
Glória a Jesus. Tem umas 5 minutos, meu presidente. À vontade, até meia-noite. Vou falar para a líder agora, não assusta não. Se quiser ir embora, pode ir. Uma psicóloga, não vou falar nome, é melhor de Mato Grosso. Ficou sabendo que eu faço renúncia, desprendimento, libertação. Foi lá no meu ministério, de outro ministério. Cheguei, dei um questionário para ela, quem mexe com isso sabe. Dei um questionário, ela foi responder, eu com 2 pastoras. Na hora que ela estava terminando o questionário, o Senhor Jesus falou assim: ela veio te testar a mando do pastor dela. E Jesus, tem isso no meio dos crentes? Tem. Mas fica tranquilo que você vai ver o que vai acontecer. Agora tem que ter intimidade. Aleluia. Cheguei para ela, me dá o questionário. Rasguei. Ela já sabia, mas não tem. Não, para mim é diferente. Fica na posição fetal. Ela olhou para mim. É lógico que ela sabia o que é a posição fetal. Aí vai entrar numa outra dimensão que eu lido. Qual a sua intimidade com o anjo? Você conhece o seu anjo? Eu disse: anjo, põe ela na posição fetal. Não é. Você não está na posição fetal. Você não veio aqui para querer libertação. Você veio aqui para me testar. Então vou dizer para você algo que só você, ele e Deus sabia. Aleluia. Seu pai te estrupava dos 4 anos aos 20. Ninguém sabia. Eu não sou adivinhão. O Espírito Santo. Presta atenção, igreja. Gritando. O problema seu de libertação é liberar perdão. Ela chegou para mim: mas como que eu vou liberar perdão? Meu pai está morto. Falei: não tem problema. Que cemitério que ele foi enterrar? Tal. Nome dele. Aí, nós temos um instrumento que vocês vão ficar a boca aberta, mas eu desafio. Você lê e não estuda. Você lê e não entende. O que Saul fez? Lá em 2 Samuel, o que ele fez? Eu estou mentindo. Ele pediu que o soldado fosse até uma cartomante naquela época. Aqui. Se eu abrir, eu vou ler. E queria falar com quem? Não vi com quem? Samuel. Ele falou ou não falou? Falou, crente, lá que você demagogo. Falou, porque a Bíblia diz que falou. O Espírito de Samuel. Quer mais sobre o Espírito? No estudo. Aleluia. Naquele grande dia que Jesus ressuscitou, na transfiguração, quem que apareceu lá em Espírito? Moisés e eles falaram ou não falaram? Como que Moisés não morreu e Elias não morreu? Se eles não tivessem passado pela morte, eles não podiam estar ali naquele momento. Estou falando para crente que trabalha com libertação. Mas vamos continuar. Eu, com a mesma coisa que Saul fez, falei: anjo, traz o pai dela. Aí a doutora começou a tremer. Eu tenho certeza que ela falava: duvido. As 2 pastoras, estou arrepiando, arrepia mais. Aí cheguei para ela e falei: seu pai acabou de chegar. Mentira, você não conhece meu pai. Tá bom, vou descrever. 2 metros de altura, bigode, cicatriz. Na hora que acabou o processo de libertação, igreja, quando acabou o processo de libertação, ela quis pagar um almoço. E no almoço ela falou assim: como que meu pai voltou? Eu falei: doutora, a coisas ocultas e não reveladas pertence para o papai. Eu vi ou não vi ele? Viu. Deus falou ou não falou pela minha boca? Só Deus, eu e ele sabiam. Para finalizar, a minha carreira, isso aqui para o senhor, a minha carreira, eu explodi muito inquérito, muito homicídio. Eu sentei 2 vezes no banco dele. Na primeira eu tomei 30 anos, entrando com recurso, e fomos para o 2º julgamento.
Nesse segundo julgamento eu corria. E aí, estava marcado, por exemplo, amanhã. E hoje teve um culto fúnebre que eu fui fazer no cemitério. Escuta, isso eu estou falando, está gravado. Quando cheguei no cemitério, fiz o culto fúnebre, pastor Durilho, e eu olhei e vi o túmulo do meu pai. Rapaz, nem vi que meu pai está aí. Fui lá. Botei a mão na lápide do túmulo. Senhor Jesus, assim como Saul invocou e Samuel veio dos mortos, só vai dar permissão do meu pai me ouvir. O pastor que estava comigo já começou a tremer, dar bexininho, fez, sai daqui. E comecei a orar com a mão ali, pedir perdão. E no final, pastor Dorilho, eu falei, pai, se o senhor estivesse comigo amanhã, seu filho seria inocentado. E terminei a oração. E fui para o julgamento. Começou às 8 horas da manhã, mais de 500 pessoas no fórum, e para cá, Quando foi mais ou menos 1, 2 horas da manhã, teve réplica, e eu estava sendo defendido por um colega meu de turma e pela ex-esposa. Minha ex-esposa nunca viu meu pai fazendo júri. Ela conheceu meu pai já doente. Aí o meu colega chegou, eu sentado, soldado Getúlio, que você conheceu, já morreu no final. Ele falou para mim, vou colocar ela para encher linguiça. Perdemos, você vai tomar 30 anos. Eu falei, amém. E ela começou a fazer a defesa. Primeira coisa, os mesmos gestos do meu pai. Segunda coisa, a mesma voz do meu pai. Terceira coisa, a mesma ousadia do meu pai. E o soldado me cutucou e falou, comandante, olha quem que está fazendo a nossa defesa. Eu já sabia que era. Eu falei, quem? Doutor William, por seu pai, nós vamos ganhar o júri. Aleluia. Foi muito forte. Glória a Deus. Quando ela estava encerrando a defesa, ela falou assim, meu filho matou por vocês, e vocês não vão condenar meu filho. Desmaiado. Ganhamos de 7-0. Quando acabou o julgamento, tinha mais ou menos lá, apóstolo, mais ou menos 100 crentes, uns 100 crentes. E quando fizeram a fila para me abraçar, quando chegava no meu ouvido, você viu quem que fez? Eu dou uma de bobo, porque seu pai. Saí dali, de madrugada abri meu ministério, dobrei o joelho no altar e agradeci o Senhor. Outro dia eu voltei lá e disse para ele, descansa em paz. Aleluia. Descansa em paz. Cumpriu sua missão. Mas apóstolo, o problema é seu que não tem essa intimidade com o Senhor. Eu estou falando para líder. Qual é a ousadia que você não tem? Qual é o medo que você tem de romper? E tem mais. Chama para discutir comigo no particular. Na Bíblia. Fala que eu estou mentindo. Mas antigamente a Bíblia diz que irmãos demoniados no templo quando Jesus estava pregando. Não é normal ter irmãos e irmãs. Mas eu quero aqui, apóstolo, agradecer a confiança do Senhor, dizer para os irmãos que só entreguei o que o Senhor Jesus mandou. Aleluia. Ele pede hoje, em vez de construir muro, façamos pontes. A carta é a pessoa. Aleluia. Glória a Deus. A unção e a ministração, quem deu foi eu. Quem responsabiliza sou eu. Glória a Deus. Eu quero passar o telefone, mas só mais um minuto. Você me dá? Você aguenta aí? Você vai gostar desse. Sim, senhor. Agora vou pregar para pastora missionária, que Deus manda entregar e não tem coragem. Eu estava em Rondonópolis. Chegou um pastor na minha casa e falou que dali a 4 dias eu ia morrer assim.
E aquele pastor, quando saiu de casa, eu chamei 2 soldados do reservado, que o senhor sabe, e falei, eu não era crente, mata o pastor, na esquina. Eles olharam para mim e falaram, você está ficando louco, comandante, matar o pastor. Mata o pastor, eu estou mandando. O pastor montou na moto e saiu, e os 2 soldados montaram numa outra do reservado, saiu com uma 12 para matar o pastor. Eu sentei na sala, calculei da minha casa no primeiro sinaleiro, 5 minutos dá para escutar o tiro. Passou 5, 10, 15, 20 minutos, veio os 2 soldados. Tudo arranhado, tudo arregaçado, tudo machucado. Eu não acredito que aquele pastor velhinho desceu da moto e deu um cacete em vocês 2. Aí um olhava para o outro. Conta logo, rapaz. Nós emparelhamos a moto, manobramos a 12 e fomos arrancar a cabeça dele como o Senhor mandou. Só que no momento que nós ia detonar, saiu um leão. Eu falei, como? Um leão. Olha aqui um leão, tem mais um leão. Pulou em nós e arranhou tudo. Amado, e pronto. Glória a Deus. Se Deus mandou você entregar, entrega. Obrigado, pastor. As palmas bem forte para Jesus.